Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coloca a mão no ombro da mamãe que está à sua direita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ombro na mão da mamãe da esquerda. Ave Maria. A mão no seu coração. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ainda com a mão no seu coração, feche os seus olhos, respira bem fundo. Mais uma vez, respira fundo, com seus olhos fechados. Deixe que o próprio Senhor vá preparando o seu coração para a palavra que Ele quer semear agora. Muito providencialmente, Nossa Senhora de Salete, na sua mensagem, ela vai nos catequizando. Que a sua mensagem, aquela palavra de Deus que ela trouxe, corria-se um risco de ser perdida se aqueles pastorinhos não prestassem muita atenção. Eu digo mesmo para você agora. Toda palavra que Deus tem para você nesta manhã, corre-se o risco de se perder se você não prestar atenção. Respira fundo mais uma vez. E deixa a graça de Deus ir te alcançando. Pode continuar, nem precisa parar o teclado. Isso vai nos ajudando a aquietar e concentrar na palavra de Deus. Você que ainda não encontrou o seu lugar, caminhe devagarzinho, para que você não chame a atenção de quem já está sentado. Mais uma vez eu peço essa gentileza, que você não converse, que você tenha atenção à palavra que Deus tem para você. O tema da nossa pregação, ele é muito forte. Sai dele, pega ele, Jesus. É um tema que nos remete claramente à libertação dos nossos filhos, a libertação daqueles pelas quais nós estamos rezando. É um tema forte. A cura, ela está intrinsecamente ligada à libertação, e a libertação está totalmente ligada à cura. E qual é a mãe que não contempla na sua família uma necessidade de cura e de libertação? Portanto, é um tema que atinge a todos nós. Veja o carinho com o qual Deus pensou em você e te trouxe aqui para te auxiliar, para te dar as condições necessárias para que você faça esse caminho com a sua família. Em silêncio, mas no mais profundo do seu coração, faz um agradecimento a Deus, porque Ele te enxerga, Ele sabe do que você precisa e preparou tudo isso
para você. Amém? Continuemos nesse ambiente. Talvez alguns de vocês já me conheçam, outros não. Eu me chamo Lúcio Domício, eu sou membro da comunidade Canção Nova. Eu sou missionário, sou consagrado na Canção Nova já há 23 anos. Sou casado, minha esposa se chama Sigi, tenho 2 filhos, o Gabriel tem 17, a Maria Clara tem 14. E como eu dizia para a Cris hoje de manhã, a Cris que está me acolhendo, ela e o seu esposo, o Carlos Alberto, a minha família é uma família normal. A gente reza junto e a gente briga junto. A gente quebra o pau junto e a gente dá muita risada junto. A gente sai junto, a gente sai separado. Enfim, é uma farofa, linda. Sexta-feira, antes de vir para cá, quase que tive que apartar a briga do Gabriel com a Maria Clara. Ela voada, esqueceu a mochila dele, ele ficou bravo demais com ela, enfim. É uma benção. Tenho filhos jovens e adolescentes, então tenho os mesmos desafios que vocês. A gente está tudo no mesmo barco. Até mesmo nesse barco maravilhoso chamado igreja. Que a igreja é o barco que nos reúne a todos. Neste tema, é importante a gente fazer uma caminhada com ele. E qual a primeira coisa que a gente precisa entender? O tema diz, sai dele, pega ele, Jesus. Então aqui a gente começa a identificar 3 personagens. Vou ser mais obediente, eu esqueci, eu não posso andar. Obrigado. Eu sou voado, gente, desculpa aí. E eu não consigo ficar quieto, né? Acho que tem um trem dentro de mim aqui que não deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Ok, linha verde. Volta aqui. É bom estar em família, né? A gente se sente super à vontade. Retoma comigo aqui. Então são 3 personagens. Se nós estamos proclamando algo, clamando por algo, intercedendo, isso quer dizer que o primeiro elemento desta afirmativa sou eu. Existe um protagonista, sou eu. Existe alguém que intercede, sou eu. Existe um sujeito ativo, sou eu. Mas eu faço a minha oração a alguém. Quem é essa pessoa? Quem é a segunda pessoa? Quem é o segundo personagem? É Deus. Eu faço a minha oração lançando o meu coração nas mãos de Deus. Então eu, tenho Deus, mas tem aquilo que é o elemento da minha oração. Então tem quem está sendo alvo da minha oração. Por quem você tem rezado? É pelo seu filho? É sua filha? São os seus filhos, as suas filhas? É o contexto da sua família de forma geral? São os seus parentes? E sempre vai cabendo mais um, né? Até eu chegar em Vitória, na sexta-feira à noite, adentrar dentro do apartamento do Carlos Alberto e da Cris, não existia na minha vida e nas minhas causas de oração a mãe do Carlos Alberto. A partir de sexta-noite, ela já é também alguém que está nas minhas orações. Porque é assim. Sabe aquele ditado? Vocês vão concordar comigo, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. Eu estou na parte dos pais que ralam, né? Mas assim, no coração do pai também cabe espaço para oração. Então você tem as pessoas que você reza. Quem são os 3 personagens? Vamos relembrar? Rapaz, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu estou falando em japonês, vocês não estão entendendo, hoje não está acertando a comunicação. Vou dar a cola. O primeiro é eu, o segundo é Deus e o terceiro é o Filho. Então quem é o primeiro? Quem é o segundo? E o terceiro? É esse o contexto. E vamos começar com o Senhor, com Deus. A pergunta que Jesus fez a Pedro: e vós, quem dizeis que sou? Irmãs, mamães, essa pergunta não pode ficar sem resposta dentro de nós. Quem é Deus? Porque senão a gente se perde na nossa oração. Se a gente não sabe com quem a gente fala, a gente se perde. Se a gente não conhece bem
quem a gente quer rezar, com quem a gente quer rezar, a gente se perde. É importante essa pergunta estar clara dentro do nosso coração. E como numa balança, não dá para ficar desequilibrado. Não dá para pensar em Deus somente no aspecto da experiência. Está desequilibrado. Ou pensar em Deus apenas no aspecto conceitual, intelectual, de conhecimento. Está errado do mesmo jeito. Nós precisamos estar no conhecimento de Deus de uma forma equilibrada, a partir do conhecimento e a partir da experiência, é a cabeça e o coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos sair desta acomodação diante de Deus, de ficar apenas nessa experiência e achar que a nossa experiência vai dar todo o fundamento que a gente precisa. Não. E de igual maneira não é apenas o conhecimento intelectual que vai dar todo o fundamento, porque também não é. Eu preciso fundamentar, mas eu preciso experimentar. Precisa ter a consistência. E aqui eu já jogo uma pitadinha de Teresa d'Ávila. Ela foi essa mulher que soube equilibrar a balança. Deus é amor. E graças a Deus nós tivemos os últimos papas insistindo conosco nessa vertente de nos educar a respeito do amor de Deus. Você volta em João Paulo II, você passa por Bento XVI e você contempla Francisco, insistindo conosco nesta linha, na descoberta de um Deus que é amor. Um Deus que ama não desampara, um Deus que ama não abandona. Uma segunda característica de Deus, Ele é a misericórdia. E aqui quando eu digo Deus, eu poderia dizer Jesus, eu poderia dizer o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, cada um nas suas pessoas, em uma única pessoa. A misericórdia do Senhor nos alcança, a misericórdia do Senhor é infinita. Para a misericórdia do Senhor não há pessoa que não seja alcançada por ela, desde a mais enlameada no pecado, ou a mais purificada pela graça. O olhar do Pai misericordioso é o mesmo. Se só existisse você, sim, você toda simpática aí com esse casaquinho lindo, esse sorriso maravilhoso. Como é seu nome? Helenice. Se não existisse mais ninguém aqui, Helenice, só você, o olhar misericordioso do Pai seria o mesmo. Para dizer, Ele olha para nós individualmente na sua misericórdia e nos alcança individualmente na sua misericórdia. Mas a gente não pode se esquecer e cair no oba-oba, porque Deus é amor. Que abraço gostoso do Pai amoroso. Deus é misericórdia, me alcança lá no meu pecado. Mas Deus é justo, e um justo juiz. A justiça de Deus também nos alcançará. E eu mudo até a conjugação verbal, a justiça de Deus nos alcança agora. Ui! E é importante a gente não se distanciar desta verdade sobre Deus, que Ele é justo, para que a gente, à luz de Bento XVI, não caia na cultura do relativismo. Tudo é relativo. Opa! Existem os fundamentos. Ontem, num bate-papo ali, nós estávamos falando no processo dessa enculturação, e às vezes dessa insanidade que a gente vai vivendo. Não, então agora é um processo cultural, então vamos pegar, em vez dos elementos próprios para a celebração da Eucaristia, vamos fazer uma bandalheira, porque está tudo valendo, é próprio daquela cultura, daquela região.
trazendo para o nosso cotidiano e para o nosso comportamento. Não se esqueça de orientar a sua vida também na luz da justiça. Seja uma mulher justa, seja uma mãe justa, porque o nosso Deus, Ele é justo. Caminhando um pouco, a gente então já tem uma base. Eu sei com quem eu falo com a misericórdia, eu falo com o amor, eu falo com a justiça. Aquela definição linda de Santo Agostinho, que Deus nos criou para o louvor de sua glória. Cada um de nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. E tudo isso foi criado para que nós entendamos o quanto somos amados por Deus. Uau, maravilha! Vamos avançar. Então tem alguém que a gente reza. E os casos que a gente reza, porque não são casos, são pessoas, muitas das vezes são pessoas que exigem muito de nós, porque aparentemente são situações que não se resolvem. Vamos dar uma conferida? Quem de nós aqui está rezando por alguma pessoa que é impossível essa situação? Uau! Tá vendo, Ângela? Inclusive a própria Ângela está aqui com a mão levantada também. Olha, nós temos os casos mais complexos da nossa família. Nós temos os desafios mais complicados na nossa família. Ontem tive a oportunidade de escutar o testemunho de uma mamãe, e que forte que foi, que bonito que foi a experiência de fé e de oração dela, rezando pela sua filha, que naquela época estava com 18 anos, enfrentando uma situação tão complicada, tão difícil, que chegou ao ponto de até agredi-la fisicamente também. Mas ela não desistiu. Ela sabia a quem ela estava elevando a oração dela, um Deus que é amor, misericórdia e justiça, e que é um Deus do impossível. E hoje ela contempla uma realidade transformada, e tantos outros casos que, se eu fosse abrir o microfone para você testemunhar, quantas situações impossíveis você já rezou e alcançou a vitória, ou você está rezando agora. Portanto, todos os casos que nós apresentamos diante de Jesus, talvez o nosso clamor seja Ele: sai dele, pega ele, Jesus. Ou talvez uma oração mais serena: Jesus, pega ela. Ou talvez a oração já é tão doída, tão sofrida, que quase não sai voz. É quase que um lamento, um sussurro: pega ele, Jesus. Ou talvez a gente já não tem nem força mais para verbalizar. Eu me lembro quando eu tinha a minha adolescência, coitada da minha mãe, ela sofreu demais da conta. Eu bebia, usava drogas, tinha uma vida promíscua pra caramba, pá virada. Santo Agostinho, antes da conversão, já era um santinho comparado comigo. Mas quantas vezes eu cheguei em casa de madrugada, minha mãe não estava na cama, ela estava no sofá, meio cochilando assim, mas com um tercinho na mão. Quantos de nós temos situações que exigem do nosso coração uma oração que às vezes sai nas lágrimas, aquela oração que faz soar sangue. Mas esse é o momento, porque quando Deus cria um movimento, quando Deus traz um carisma de fundação para este tempo, é porque Deus quer intervir na humanidade pela força daquele carisma. Então, mamães, vocês são a resposta de Deus para a humanidade nesse tempo presente. Neste mundo de tantos impossíveis, Deus criou o movimento Mães que Oram para ser uma resposta, para mostrar ao mundo que não há impossível para Deus. Portanto, vocês estão no caminho certo. Agora vamos no pulo do gato, que por essa você não esperava. E aqui eu chamo muito a atenção das coordenadoras estaduais, própria Ângela, que é fundadora, Camila, Aline, que são braço direito, esquerdo, coração, cabeça da Ângela, todas vocês que são coordenadoras, que são participantes do movimento, prestem bastante atenção numa coisa. Não dá só para proclamar: sai dele,
Pega ele, Jesus, se não começar dentro de nós em primeiro lugar. Hoje, preste atenção nessa palavra. Ela é única e ela é forte. Conversão. O primeiro passo de cura e libertação precisa acontecer com você. O primeiro passo de transformação precisa acontecer com você. A primeira experiência de sai dele tem que acontecer dentro de você. Tem que sair de dentro de você aquilo que não pertence a Cristo Jesus. Tem que sair de você aquilo que está aprisionando você nas amarras de Satanás. E você precisa ser uma mulher livre na mão de Deus, para que a sua oração suba ao céu como um incenso. Vocês vão prestar atenção na liturgia da missa de hoje, que riqueza. Parece que Deus escolheu lá no céu a liturgia de hoje para o movimento Mães que Oram. A primeira leitura fala da oração do justo, o Salmo fala da oração do justo, e o Evangelho coloca eu e você no nosso lugar. Não dá para ser fariseu. Quem você acha que é para levantar o seu nariz e começar a rezar diante de Deus empinado desse jeito? A nossa oração precisa ser a oração do joelho no chão, dobrado, humilde, contrito, reconhecendo quem a gente é e se colocando diante de Deus para clamar por aqueles que Deus nos coloca para a oração. Olha para você, olha para como está a sua vida e perceba que nesta manhã o Senhor, Ele está fazendo esse chamado, esse convite, te colocando você no seu lugar, fazendo você fazer essa caminhada com Ele. Porque Deus te escolheu para fazer parte do movimento. Deus te vocacionou para fazer parte do movimento Mães que Ora, para que você seja sinal de salvação na humanidade. É uma vocação que Deus te deu. Talvez você nunca pensou desse jeito, ao ser um participante do movimento, mas você é um vocacionado, você é uma vocacionada. Você tem um chamado particular à intercessão. Deus te chamou a ser uma mãe que ora. Ontem eu dizia isso no momento de formação. Em todos os momentos da sua vida você está em constante oração. Está no salão de beleza, ali é o momento que você tem para rezar. Está nas compras do supermercado, ali é uma oportunidade que você tem de rezar. A nossa vida precisa ser um movimento contínuo de oração. Nós temos na Canção Nova nossos modelos de oração, e o nosso padroeiro, o nosso baluarte é Dom Bosco, e dele uma vez se fez a pergunta: quando é que Dom Bosco reza? E a resposta dos salesianos foram: quando é que Dom Bosco não reza? A nossa vida precisa ser uma vida de constante oração. E é claro que depois o Alexandre complementou que nós precisamos ter os momentos certos de oração também, de uma oração mais íntima, mais profunda, mais silenciosa, onde o nosso clamor vai numa intimidade maior com Deus. Mas a nossa vida inteira é permeada pela oração, porque essa é a nossa vocação. Então diz comigo assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho uma vocação, porque eu tenho um chamado a ser uma mãe que ora. Amém? Isso nos coloca no constante movimento espiritual. Portanto, não dá para você ficar parada no mesmo nível de espiritualidade sempre. Não dá para você ser a mesma pessoa sempre. Não dá para ficar cantando a música da Gabriela. Eu não vou atrever a cantar, claro, óbvio, não espere isso, não é? Eu nasci assim, eu viverei assim, eu morrerei assim para sempre. Gabriela, Uma mãe que ora está em constante crescimento espiritual, está em constante movimento dessa intimidade com Deus, porque quanto maior a intimidade com Deus,
mais assertiva é a sua oração. Eu vou repetir para que você entenda. Quanto maior a sua vida de oração, mais assertiva é a sua oração. Então, quando você fizer o seu clamor a Deus, sai dele, pega ele. Você não vai estar rezando ao acaso. Você vai saber muito bem onde direcionar a sua oração. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz isso, que ele não sai dando paulada para tudo quanto é lado. Ele sabe como direcionar a oração. E quantos de nós muitas vezes nos sentimos perdidos na oração, sem saber por onde rezar pelos nossos filhos ou pelas pessoas que Deus vai colocando à nossa frente, porque nós não temos essa intimidade com Deus. Então a gente não sabe nem como começar a nossa oração. Ô padre, benção? Não tinha visto que o senhor estava aqui. Ai, eu fiquei com vergonha agora, o padre Rocha está aqui. A gente se perde na oração porque nos falta essa intimidade com Deus. Faça esse compromisso com o Senhor, de não viver mais a sua vida do mesmo jeito. É preciso se colocar numa caminhada de fé. E Deus, ele é muito sutil, gente. E o tempo todo a gente vai se deparando com a gente mesmo, se percebendo, poxa vida. Ao preparar essa pregação, é óbvio que eu fui também mexendo na minha história, e como eu usei esse testemunho para vocês, eu lembrei de muita coisa errada que eu fiz no passado. E aí foi me dando aquela sensação ruim, sabe? Falei, poxa vida, eu sou mesmo uma porcaria, né? Tudo isso foi no passado, e parece que o passado virou presente, eu fui ficando assim, ruim. E eu participei na missa lá na São Camilo, porque eu vou embora mais cedo, né? Não vou ficar até o final do evento. E aí na hora da comunhão, eu lembrei de Padre Pio, e falei assim, é aqui o lugar da minha oração agora. E comecei na comunhão eucarística, Senhor, meu passado na tua misericórdia, meu presente nas tuas mãos e o meu futuro na tua providência. Senhor, meu passado na tua misericórdia, meu presente nas tuas mãos, meu futuro na divina providência. E fui fazendo só essa oração, e isso foi me acalmando. E quando terminou o momento da comunhão eucarística, eu percebi que realmente eu precisava romper mais uma vez com o meu passado. E entender que o meu passado faz parte da minha história, ele diz de mim, mas ele não me determina agora. O que me determina hoje é a graça de Deus. Mas você precisa ser inquietado com a sua vida o tempo todo, e a nossa vida precisa estar nesse constante movimento de cura e libertação. E eu quero dar mais um passo com você, avançando nesse caminho de perfeição. Eu vou puxar muito daquilo que foi a pregação do Alexandre ontem, porque foi um caminho catequético esplendoroso que ele fez com a gente, e vocês vão perceber isso ao longo desse ano, como Deus centrou o movimento e nos deu uma direção tão concreta. Nós precisamos adentrar na nossa vida espiritual com firmeza nesse caminho de progresso, nesse caminho de avanço, nesse caminho onde a graça santificante determina o nosso cotidiano. E puxando ali pelo livro da vida, eu vou lhe dar 4 passos que a gente precisa trazer para a vida nova. O primeiro dele é a vida de oração. Não dá para ser uma pessoa vocacionada ao movimento Mães que Ora se você não tem uma vida de oração. Eu não estou falando da vida de intercessão, eu estou falando da vida de oração pessoal. Eu estou falando da sua vida de oração, dos momentos que você reza, do tempo que você leva na sua oração, dos meios que você encontra para rezar. É impossível você viver bem a sua vocação, a este movimento, e é impossível você exercer uma função de liderança no movimento, se você não tem uma oração pessoal. O seu brado, pega ele, Jesus, ele vai ficando enfraquecido porque a sua vida de oração não é constituída, ela não é alicerçada, ela não é fundamentada.
É preciso ter uma vida de oração. E as coisas vão ficando claras para nós. Em que aspecto? Veja, o movimento, ele tem os seus baluartes, eles têm os seus patronos. Uma delas está aqui, é a Santíssima Virgem Maria. A padroeira do movimento é Nossa Senhora La Salette. A maneira como foi a aparição de Nossa Senhora na França, as palavras de Nossa Senhora, os pedidos de Nossa Senhora já indicam para mim e para você a maneira como nós temos que rezar. A própria vida da Santíssima Virgem Maria já nos inspira a maneira de rezar. O jeito de viver de Nossa Senhora nos inspira o nosso jeito de viver. Eu, pessoalmente, se é eu, só pode ser pessoalmente, né, idiota? Eu gosto muito das imagens. E gosto de rezar com as imagens. E eu não estou nem aí para quem gosta, quem não gosta, enfim, isso sou eu. E ontem, quando terminou tudo, eu vim aqui quietinho, já tinha saído praticamente todo mundo. Fiquei aqui, coloquei minha cabeça aqui nos braços de Nossa Senhora e fui fazendo a minha oração, pedindo para Nossa Senhora me ajudar no meu processo de conversão, que Nossa Senhora modelasse o meu coração igual ao coração dela, que ela me abraçasse como filho, porque eu estava precisando, e fiquei aqui rezando. Vou ficar contando para vocês que foi minha reza, né? Aí a gente estava jantando lá ontem à noite, não é? E aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp da mamãe Mor. E de repente ela me manda uma fotinha que ela tirou minha aqui rezando. E eu fiquei roxo de vergonha e falei para ela, nossa, eu não imaginei que tinha alguém vendo. Assim, mas eu vi. E aqui eu aproveito dessa historinha só para dizer duas coisas. O eu vi da Ângela quer dizer também para você, Nossa Senhora te vê sempre, não duvide disso. Naqueles momentos onde você acha que ninguém está te vendo, Nossa Senhora está te vendo. E te vê para te inspirar na sua vida de oração. Não era o primeiro modelo. Quem é o segundo baluarte do movimento? Se vocês não souberem, eu vou puxar a orelha de vocês. Gente, é Santa Mônica. Olha, eu já aprendi isso ontem, hein? Fui um aluno aplicado, tá vendo, Alexandre? Eu já aprendi. Os patronos do movimento é Nossa Senhora La Salette e é Santa Mônica. Então, a vida de Santa Mônica, o jeito que Santa Mônica reza, nos inspira o nosso jeito de rezar. Então, pedala. A sua vida de oração pessoal, ela não tem outro formato. Entenda isso, mamãe que ora. A sua vida de oração pessoal não tem outro formato a não ser o formato do movimento. É o jeito que o movimento reza, é o jeito do seu jeito de rezar. Então cresça na sua vida de oração pessoal a partir dessa experiência de oração do movimento. Está crescendo a espiritualidade, está alicerçando a espiritualidade, joga tudo que você tem nisso. Vocês vão perceber a caminhada espiritual que vocês vão fazer ao longo deste ano, à luz de uma grande mestra e doutora de espiritualidade na igreja, que é Teresa d'Ávila. O quanto isso vai iluminar a vida de oração pessoal de cada um de nós. Mas é preciso ter a vida de oração, é preciso ter intimidade com Deus. É preciso ter uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Não dá para ser como São Paulo chegou lá no Areópago, na Grécia, né? E viu aquele Deus desconhecido. Não dá para Deus do movimento Mães que Oram ser o Deus desconhecido. Ao contrário, o amor, a misericórdia e a justiça precisa ser o cotidiano do relacionamento de vocês com Deus. É fácil? De jeito nenhum, gente. É todo dia que a gente quer rezar? Não é, não vem mentir para mim porque não é verdade. Ontem eu ri muito, escutando um pouco da história da Camila. Ela falou assim, eu não sou
a beata de igreja que sabe tudo. A gente, por mais beato que fosse, nem todo dia a gente acorda assim com tanta vontade de rezar, gente. Mas nessa hora é preciso determinação. É preciso buscar lá de dentro aquela disposição e fidelidade. O movimento precisa... Eu não vou nem pegar a minha Bíblia, cadê a própria movimento? Para ficar mais bonito ainda. Eu sou muito visual e eu acho que o visual ajuda, né? Então não dá para a nossa vida de oração no movimento Mães que Oram ser uma vida de oração distante disso aqui, gente. O que é isso aqui que está na minha mão? Hã? Rapaz, se você não sabe, eu vou te dizer, viu? Olha, eu vou trocar o público, tá bom? Vou colocar todos vocês para ser as mamães que ralam e vou colocar os papais que oram aqui dentro, porque eles vão dar a resposta melhor, viu? Estou desafiando vocês. Como é que chama isso aqui, gente? A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como a sua vida de oração pessoal ser distante da palavra de Deus. Não dá para a sua Bíblia ser uma Bíblia de enfeite. Não dá para a sua Bíblia ser um lugar onde você vai quando você quer, igual bula de remédio, né? Vou procurar a palavra para isso que eu estou vivendo agora. Achou a palavra, amém. Não achou, joga a Bíblia fora e pega outra coisa. A palavra de Deus precisa iluminar a nossa vida de oração cotidiana. Eu preciso crescer na experiência com a palavra. E lembra do exemplo que eu dei? Abre os seus braços. Lembra do exemplo da balança? Então, gente, não dá para bancar o Zé Mané, viu? Achar que a palavra de Deus é só experiência. Que bom sentir aquela coisinha no coração, rezando com a palavra. Ou ficar, não, só na exegese, estudando a palavra de Deus, à luz da intelectualidade. Não. Tem que ter o... São Tomás de Aquino, gente, a virtude está no equilíbrio. Mas é preciso progredir na vida de oração pessoal. Nosso livro da vida, ele tem um segundo capítulo, a vida sacramental. A nossa vida precisa ser uma vida de constante vivência dos sacramentos. E eu quero trazer apenas 2 aqui na nossa palestra. O primeiro, o sacramento da Eucaristia. Mamãe que ora, abra um espaço no seu coração para que Jesus ocupe o lugar que é dele, no sacramento da Eucaristia. Como foi bonito a hora que eu cheguei da missa, estava tendo adoração ainda, cheguei, fiquei no meu cantinho ali, com o coração agradecido de ver um mar de mães adorando o Senhor. Essa Eucaristia que é celebrada e essa Eucaristia que é adorada. E aqui, eu sei que eu não teria nem o direito de fazer isso, primeiro porque sou filho e me coloco no meu lugar, filho não chama a atenção de mãe. Não teria esse direito porque sou mais novo do que muitos de vocês, mas vou ser um pouquinho só atrevidinho e vou dar uma puxadinha de orelha em vocês. Não dá para uma mamãe do movimento que ora pelos filhos viver a missa de qualquer jeito. E viver a missa de qualquer jeito diz de ficar calado na missa, de chegar na hora na missa. Não dá para você chegar no Evangelho. Não dá para chegar no ato penitencial. É bom chegar uns minutinhos antes. Achei o máximo hoje a Cris. A gente chegou na missa, era às 8, faltava 3 para as 8. Ela falou assim, Lúcio, vamos sentar ali na frente? Aí eu falei, vamos. Mas eu pensei assim, que na frente era um na frente, né? Ela foi para o primeiro banco. Eu tentei no primeiro banco. Falei assim, Jesus, o Senhor me conhece mesmo, né? O Senhor sabe que minha cabeça é super avoada. Eu presto atenção em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ainda bem que eu sentei aqui no primeiro banco, que a única coisa que eu vou ver é o Padre Tel. Até no lugar onde você senta quando você vai para a missa. Esse lugar é o lugar que te ajuda a rezar. Esse lugar é o lugar que te ajuda a participar bem da missa. Quando termina a missa, você consegue lembrar as leituras que foram proclamadas? Você consegue lembrar a homilia que foi feita? Como é que você participa da missa?
E o que é mais importante, a sua comunhão eucarística, ela vai transformando você em outro Cristo. Porque, gente, nós ganhamos o nome de cristão e hoje em dia é bonito falar, nós somos cristãos. Mas não se esqueça que a origem desse nome quer dizer outro Cristo. E a Eucaristia precisa fazer de mim e de você um outro Cristo. A nossa vida precisa ser a vida de Cristo Senhor. Isso está acontecendo com você na maneira como você participa da missa? A Eucaristia que é celebrada, ela também é adorada. Talvez na sua paróquia não tenha a igreja aberta para você fazer a adoração, a paz do Rei. Mas quando dá para você fazer, você faz. E quando você faz, como você faz? E não vai longe. Volta o tempo só um pouquinho atrás. Como é que você fez a adoração de hoje? Como é que você se colocou diante do Santíssimo Sacramento? Quando vocês adentrarem um pouco mais na vida de Teresa d'Ávila, vocês vão perceber que ela foi uma mulher que passou mais de 30 anos num deserto espiritual. Mas em nenhum momento a fé de Teresa na Eucaristia se esmoreceu. Mesmo não sentindo nada, ela tinha uma fé inabalável na Eucaristia. Como é a sua fé no Santíssimo Sacramento? Você precisa escrever essas páginas no livro da vida. A sua vivência eucarística precisa acontecer. Segundo sacramento que eu quero trabalhar com vocês, o sacramento da confissão. Quando Santa Teresa foi adentrando nos castelos interiores, no seu castelo interior e avançando nas moradas, ela foi percebendo que ela precisava permanecer em estado de graça. Porque cada vez que ela saía do estado de graça, ela regredia, ela saía, ela retrocedia nas moradas. Estou errado, doutor? Nós brincamos demais com a nossa vida, gente. Nós temos um terrível hábito de conviver bem com o pecado mortal, achando que ele é como um bichinho de estimação para nós, e ele não é. Mamães, o céu só vai ser habitado pelas mamães santas. Isso é um dado teológico. No céu só habitará o santo. O quase santo, ele tem um estágio ali que é o purgatório, que ele vai se purificando até um dia subir. Mas aquele que não é quase santo, e talvez você esteja nessa listinha agora, o seu destino é inferno. Assusta, né? Mas na hora que a gente está em pecado, na hora que a gente permanece no pecado, a gente se esquece disso. Isso, gente, não é pensamento meu. Isso é doutrina da igreja, da qual você foi batizado nela, da qual você assumiu o seu batismo pelo sacramento do crisma. Se a gente não acreditar nisso, vai a nossa fé. Mas olha o pulo do gato. Tenho que acabar. Como você lida com o sacramento da reconciliação? Óbvio, gente, a igreja é mãe, ela nos indica um caminho, que é o caminho pascal, né? Ali a confissão naquele momento da Páscoa, Shalom. Mas eu e você somos vocacionados a algo específico, tá lembrado? Sua vocação específica é ser uma mamãe que ora. E a mamãe que ora precisa permanecer em estado de graça. Então leve mais a sério a sua vida sacramental no sacramento da confissão. Procure criar o hábito de fazer o seu exame de consciência diário. Não caia nesse excesso de escrúpulos, senão a gente vai até chato, né, Padre Roger? Que é a pessoa que vê pecado em tudo. Não é isso, mas tenha a sua consciência iluminada por aquilo que a doutrina te ensina.
O que é realmente pecado mortal, o que é realmente pecado venial, e vai fazendo o seu exame de consciência e progredindo na sua vida sacramental. Terceiro capítulo, a vida nova. Eu estou acabando. A vida nova. Que vida nova é essa? É uma vida comprometida com o seu caminho de cura e crescimento. Gente, não dá para uma mãe que ora ser a mamãe mimimi, que alisa as suas feridas, que está empacada no seu caminho de crescimento, que mudou de nome, virou mamãe Gabriela. Ei, para com isso. Sabe, gente, que bonito que é. Olha, que a Ângela tem um temperamento forte, todo mundo sabe disso. Que a Ângela tem uma personalidade mais forte ainda, todo mundo sabe disso. E ainda bem que é assim, que ela, por causa disso ela foi escolhida também como fundadora por Deus. Mas quem é de nós aqui que pode levantar no meio dessa assembleia de mais de 2.000 pessoas e dizer que a Ângela não é uma mulher humilde e que quando é corrigida, aceita a correção? Dentro dela pode virar um vulcão em erupção, mas ela é dócil. Vocês viram o testemunho ontem aqui, olha, o Padre Anderson que a corrigiu. Não dá para ter mimimi, gente. Não dá para ficar muito dodói. Portanto, não dá para você ser uma pessoa que não se conhece, que não identifica em si onde estão as suas feridas, onde estão os seus limites. A gente precisa ir o tempo inteiro avançando na nossa caminhada para que a gente vá se santificando. Porque o que é o santo? O santo é o são. Aquele que está em equilíbrio com a vontade de Deus. E portanto, não dá para a gente ficar parado. Não dá para uma mamãe que ora ser fofoqueira. Não dá, desculpa. A fofoca é uma desgraça que mina a nossa vida. Portanto, vamos converter a nossa língua, mamães? Vamos converter os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, os nossos conceitos. Escreve aí no seu caderninho, escreve aí no seu celular, no bloquinho de notas, onde eu preciso de cura e crescimento. Ponto de interrogação. Segunda perguntinha, onde eu preciso romper com o pecado? À medida que vocês avançarem com Teresa d'Ávila nesse caminho de espiritualidade, vocês vão perceber que existem vícios escravizantes e existem virtudes dominantes. Aprofundem nisso. Qual é o pecado que te domina? Rompa com ele. Não fique alisando esse pecado. Avance, avance, avance. Último capítulo, para eu não ser arrancado do palco. Eu já ganhei a plaquinha de fim 2 vezes, mas estou terminando. É o último capítulo do nosso livro da vida. Presta bastante atenção que isso é muito importante para nós como movimento. O último capítulo é vida em comum. Qual era a maior riqueza dos apóstolos? Qual era a maior riqueza dos primeiros cristãos? Eles tinham a sua vida em comum. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está atrás de você. Olha para essa pessoa que você acabou de conhecer nesse final de semana. É só olhar, mamãe, não precisa falar nada, é só olhar. Volta aqui. Só para eu terminar. Uma das grandes graças do movimento, quanto carisma de fundação, é isso.
você não está sozinha. Eu volto de novo em duas coisas que eu vivi esse final de semana. Ontem a Camila me disse assim: você não tem ideia do quanto eu sofro por causa de ser quem eu sou. E ontem eu fiquei mesmo com o coração cheio de compaixão com a Camila. Porque por um lado, na profissão dela, na medicina, ela é extremamente ridicularizada por professar uma fé. Por outro lado, no meio da igreja, ela é extremamente criticada, como se ela tivesse que já ser uma doutora maior do que Teresa d'Ávila para exercer o papel que ela exerce. Eu fiquei pensando, gente, quando é que essa mulher tem refrigério? E aí eu estava muito imbuído dessa pregação, pensei assim, o refrigério da Camila está quando, por exemplo, não vai dar para fazer isso, vocês não vão ver aqui pelas câmeras, mas quando ela encosta a cabeça dela no ombro da Cris, a Cris abraça e consola. É uma vida em comum. Ao mesmo tempo, ontem, conversando com a Aline, ontem eu também ganhei meu primeiro Tonho no movimento Mamães que Oram. A Aline veio depois da pregação e me deu uma exortada, para que eu pudesse crescer na fé, para que eu tranquilizasse meu coração em relação à minha filha. E a Aline me deu o testemunho dela, dizendo que no ramo que a Aline atua, o ramo da moda, tem muitos sinais de trevas. É verdade. Mas ela é, pelo testemunho de vida dela, a Aline está aí não, né? Pelo testemunho de vida dela, o sinal de luz. Só que ao mesmo tempo, nesse desafio de ser sinal de luz, quantas dores, quantos sofrimentos, e onde ela encontra o apoio? É quando alguém do movimento se aproxima e ela pode ter uma vida comum. Por esses dois exemplos, vocês já me entenderam. Mamães, viver só no movimento é escrever o capítulo errado da vida. Viver uma vida em comum no movimento é escrever o capítulo correto. Deus te deu pessoas para você dividir a sua vida. Deus te deu pessoas para ser como Cirineu e te ajudar a carregar a sua cruz. Aproprie-se dessas graças que Deus te dá. Aproprie-se das pessoas que Deus te deu para você caminhar a sua vida dentro do movimento e alcançar as vitórias. E eu concluo desta forma: a vida de oração pessoal, a vida sacramental, a vida nova e a vida em comum. Aproprie-se dessas graças, se lance nesse ano que vocês vão caminhar de espiritualidade com Teresa d'Ávila e vocês vão perceber. Eu quero ver vocês falando bem alto, mas muito alto, o tema da nossa palestra, tá bom? Eu vou relembrar para você não se perder. É assim: sai dele, pega ele, Jesus. Tá bom? Porque vivendo essa vida desta forma, quando você fizer o seu grito, ó, eu não escutei direito, acho que Jesus não escutou mais também não. Vamos fazer mais alto. Enche o peito aí, fala. Quando vocês soltarem esse brado diante de Jesus, Jesus vai olhar para Nossa Senhora de Salete e vai perguntar assim: o que eu faço? E ela vai dizer: são as minhas mamães que oram. Atenda, Jesus, atenda. Deus abençoe vocês.